70% dos brasileiros não conseguem fazer as 4 operações da matemática. Esse sistema de ensino também, desculpa interromper, mas esse sistema de ensino também, não estou falando só de Brasil, né? Mundialmente, já está muito arcaico, né? Aquela Sem professora dúvida, na lousa escrevendo e o cara sem não sei o dúvida. quê, e falando sempre as mesmas matérias, que essa altura do campeonato a gente nem sabe mais se precisa tanto delas, e se não precisaria de outras terem sido já introduzidas, que até agora não foram. E aí, você de repente outro dia falou: essa escola está ensinando programação. Aí eu falei: nossa, que maravilhoso. Eu pensei, todas as escolas vão ensinar programação? Né? Um pouco, pelo menos Claro. para todo mundo ter uma noção. Então, está muito antiquado esse sistema de ensino, né? Todas as coisas modernizaram tanto, nós temos inteligência artificial e continua aquele mesmo tipo de escola. Com certeza. Só que esse aí que você descreveu é o problema da escola particular brasileira. Que já é ruim. Na escola pública, 30% das aulas não acontecem. A criança fica no pátio sozinha. Tá? Das aulas que acontecem, 60% são dadas por professores que eles não sabem português e matemática. E estão dando aula de português e matemática. Então, assim, existe uma política que foi criada para conter a evasão, isso tem um fundamento técnico, né, de aprovação automática. Escola pública, ninguém reprova. Todo mundo passa de ano. Então, a criança não é alfabetizada e ela vai avançando. Então, ela chega no 6º ano do fundamental, 9º ano do fundamental, ensino médio, sem estar alfabetizada. Porque a escola vai e ela fica. E ninguém é reprovado. E é assim que eles controlam a pressão popular. Porque se fosse avaliar todo mundo e eventualmente reprovar, aí era revolução. Porque todo mundo ia ficar parado no 2º, 3º ano do fundamental. Quase todo mundo, 70%. Nossa. Cris, só 9% dos brasileiros, menos de 1 em cada 10, conseguem ler um livro. Você tem noção do que é isso? Do que é a ignorância estrutural desse país? Mais de 90% não são capazes de ler um livro. Acabou, o cara não consegue consumir conteúdo, ele não consegue aprender, ele não consegue se autoeducar, né? Então, você tem toda a razão, esse problema estrutural do sistema, ele é um problema grave na educação particular brasileira, inclusive, que hoje não é competitiva com a educação pública lá fora, né? Os dados da prova do PISA de 2018, antes da pandemia, mostram que a média das escolas particulares brasileiras, essas caras que todo mundo, né, de classe média alta e classe alta paga no Brasil, tem uma performance média de 30% a 40% pior do que a média de uma escola pública na França ou na Alemanha. Então, assim, aí é a questão do sistema, que no Brasil não está evoluindo. Lá fora já está evoluindo. Lá você tem sistemas hoje que já estão mudando muita coisa. E a gente, no Alicerce, a missão do Alicerce é trazer os melhores e mais modernos conceitos de educação do mundo exclusivamente para a periferia no Brasil. A gente não atende rico. A gente só atende periferia. Para tentar empatar o jogo. Não, eu sei, mas poderia também informar um pouco as outras escolas. Ué, vamos democratizar esse conhecimento para todo mundo, porque assim, precisa. As escolas, também as escolas privadas precisam se atualizar um pouco. Tá? Outro dia eu fiquei observando, eu acho tão antiquado. Aí a gente entra numa discussão boa de foco de negócio. Né? Porque assim, todo negócio precisa ter um foco. Não sei. Uma coisa é você atender público periférico, outra coisa é você atender público de alta renda. As expectativas de, vamos dizer assim, de experiências são diferentes. Né? E a gente foca na aprendizagem. E a outra coisa que é muito perigosa é quando você começa a atender elite, a margem seria muito mais alta. Porque o custo seria só um pouquinho mais alto para o imóvel ser num lugar melhor e um pouquinho mais bem decorado, vamos dizer assim, mas a base do modelo seria a mesma. Mas quando você faz isso, o foco do negócio começa a virar porque a margem é maior. O professor vai preferir dar aula para criança rica do que para criança de periferia. É meio, né, é complexo. E aí, numa visão de negócio, na elite já tem muita gente. O business da educação acontece para a elite. O Oceano Azul, né? O Oceano Azul está na periferia, ninguém olha para a periferia. Quantas pessoas são nesse Oceano Azul da periferia? A gente está muito no começo, a gente só tem 30 mil alunos. Mas o que você acha que é o tamanho desse... 180 milhões de 180 pessoas. milhões de pessoas. Porque a gente também dá educação para adultos, né? Então, como eu trabalho crianças e adultos, todas as idades, o meu mercado é literalmente 90% da população brasileira, tá?
Então, a minha meta, a minha visão é chegar em 10 milhões de alunos. Se a gente chegar em 10 milhões de alunos, a gente move o ponteiro da educação brasileira. E isso é tudo presencial ou é digital também? Essencialmente presencial. A gente faz digital também. Digital é muito popular para adulto, porque o adulto da periferia tem uma jornada muito cruel, né? Acordar às 4 horas da manhã, chegar em casa às 8 horas da noite. Então ele não consegue encaixar nessa rotina e ir para um terceiro lugar, um centro educacional. Então ele faz online. A gente descobriu o online na pandemia. Se você conversasse comigo antes da pandemia, eu falaria que o online é impossível. Com a pandemia, o online se tornou possível. A gente adaptou a metodologia para o online. É um online ao vivo, síncrono, que gera vínculo. Não é um online curso gravado, EAD. Esse é o segredo, né? Porque as pessoas que têm defasagens crônicas de base educacional têm muita dificuldade de aprender por EAD. Porque ele não aprendeu a aprender, ele não tem confiança de que ele é capaz de aprender. Aquilo que a gente falou no começo das crenças limitantes, isso é um câncer, né? Que as escolas colocam na cabeça das pessoas de que elas não são capazes, que elas não são boas, de que elas são piores, né? Então, você tem que estar ao vivo para você poder perceber e quebrar isso. Eu acho que a inteligência artificial vai chegar lá. Muito do que a gente faz é inspirado na China. A revolução da educação na China se deu por modelos muito semelhantes ao Alicerce. Inclusive, a China tem 3 decacórnios, empresas que valem mais de 10 bilhões de dólares, que fazem o que o Alicerce faz. Decacórnios, essa eu não conhecia. Conheci agora esse nome. Porque o unicórnio é 1 bi, decacórnio é 10 bi. Entendi. Tem 3 decacórnios. Todos de educação. Todos no modelo do Alicerce. Um serviço de nivelamento de base educacional para quem tem atrasos crônicos. Que a China, no final da década de 80, era o Brasil hoje, em termos de educação. Depois da Revolução Cultural. Em 30 anos, eles deram esse salto totalmente por causa de educação. O pessoal fala que é por causa do Estado, empreendedor. Não. Isso aí é modelo. O que muda é capital humano. O futuro de uma nação está mais do que comprovado, é totalmente correlacionado com o nível de capital humano daquela sociedade. Você pode olhar qualquer país que enriqueceu nos últimos 100 anos. Todos começaram por um salto quântico em capital humano.